Paz do Senhor, amados. Mais uma vez estamos aqui juntinhos para aprendermos a palavra de Deus. Este é o Departamento de Educação da Igreja Assembleia de Deus de Londrina, Paraná. Estamos aqui para a Escola Bíblica Dominical e já estamos no 4º trimestre, que tem essa revista que está falando para a gente sobre as promessas de Deus. Mas é bom ter uma promessa, não é? Não é bom ter uma palavra? Não é bom ter uma promessa, uma palavra? Muito bom. Vocês já me conhecem. Com certeza, muitos de vocês já me conhecem. Eu sou a professora Elisa Nantes. E quando eu leio uma revista que fala assim, ó, confie, oh, glória, viva as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque Ele é fiel. E fiel é o que prometeu. E a gente crê, né? A gente crê. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas o Senhor jamais se esquecerá de nós. Isso é uma bênção. E nós vamos estudar a lição 11. Se fosse para eu dar a lição 11 tem como título a promessa de provisão. Ou seja, a promessa de provisão já dá para entender. Momento de dificuldade, a promessa que naquele momento a gente vai ter uma provisão. Eu quase que colocaria um subtítulo assim, ó, Desafios do Cristão. Por quê? Porque é nessas horas que a gente tem que acessar, acionar a fé. A fé. Uma coisa é eu falar que eu sou cristão, uma coisa é na hora do perrengue, na hora da dificuldade, eu testificar o amor de Deus em mim, os frutos do Espírito Santo, naquele momento, através da fé. Isso pra gente também vai ser assim uma bênção, porque vai ser um bálsamo para mim e para você, para nós juntos relembrarmos o amor de Deus. E o texto áudio nos diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. E a verdade prática vai lembrar a gente do seguinte: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Quem você conhece que você consegue falar assim, olha, conheço alguém que preenche todas as minhas necessidades físicas, emocionais e espirituais? Não existe. Só o nosso Deus. Não existe. E aí a nossa leitura bíblica, que está em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 a 31, eu peguei alguns pontos dela, porque você vai lê-la na íntegra, né, professor, professora, aluno. Então eu vou ressaltar alguns pontos. Primeiro, esse mundo aqui a gente tem perrengue ou não tem? Tem. A gente fica ansioso ou não fica? Fica. Então, de cara, na leitura bíblica tem instruções sobre a ansiedade. Não se preocupa, fica se preocupando com comida, com bebida, com o que vai vestir. Sabe aquela parte da Bíblia que fala, basta cada dia o seu mal? Calma, calma. Se você ficar se preocupando só com o futuro, como é que você vai viver hoje? Como é que você vai se concentrar nesse momento? E aí vai falar pra gente que a vida é mais do que alimento e corpo, é mais do que só roupas. A vida tem coisas que são eternas e coisas que não são eternas. Vamos dar um exemplo. Quando eu e você morrermos, pode ser que a gente não escolha, nem deixou escolhida, com raras exceções de quem já deixou combinado, nem o que vai vestir. Outra instrução que traz uma testificação de quem é esse Deus. Olha para as aves, está lá no versículo 26. As aves não semeiam, as aves não colhem, mas são alimentadas por Deus. Os seres humanos, eles têm mais valor do que as aves. Qual é o recado que nós estamos recebendo aqui do Senhor? Imagine, se vocês têm mais valor do que as aves, por que eu não cuidaria de vocês? Olha o carinho de Deus. Outra coisa, lá no versículo 27. Tá nervoso? Você não consegue nem adicionar um côvado à estatura. Ou seja, você não consegue adicionar nada à sua altura, você não consegue fazer nada. Não puxe para você problemas que você não pode resolver. Como devo fazer? Coloque aos pés de Jesus. Dialogue com o Senhor. Tá nervoso? Conversa com Deus. Eu tô passada. Fala com Deus. Coloque as suas preocupações para Ele. Joga nos pés dele e fala, Pai, me ajuda, a situação é essa, eu não sei o que fazer.
mas agora eu entreguei para o Senhor. E qual é o melhor advogado? Você ou Deus? Nem os advogados da terra darão conta, só o Senhor dará conta. Traz a comparação com o lírio dos campos, mostrando a beleza e como que ele supera, inclusive comparando com a glória de Salomão, e mostrando que Deus cuida, inclusive, da erva do campo, para trazer a nossa promessa, que é a lição, né? É sobre a promessa e provisão de Deus, que Ele cuidará ainda mais de mim e de você, porque nós somos muito preciosos para Ele. E nos instiga a evitar inquietações. Não fica se inquietando, o que eu vou comer, o que eu vou beber, como que vai ser. Calma, confia em Deus. Então, o tema da lição que está na introdução é que nós temos um Deus que Ele é provedor. Ele nos traz provisão. E Ele conhece todas as nossas necessidades. E nós precisamos confiar neste Deus, dialogar com este Deus e crer neste Deus, porque Ele é um Deus que é fiel, como está na capa da revista. E Ele é um Deus que abençoa, como está na capa da revista. E Ele é um Deus que cumpre o que Ele promete. E vai falar para a gente também que o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. E nós temos as nossas dimensões físicas, emocionais, espirituais. E vai nos dizer que a Bíblia, principalmente lá em Mateus, no capítulo 6, vai destacar a importância das diversas esferas da natureza humana. Por que vai falar isso? Porque nós precisamos também ter um equilíbrio, o equilíbrio entre o nosso emocional, entre o nosso espiritual, para a gente ficar bem. E a gente já vai entender por que mais adiante da lição. O que ocorre quando eu e você ficamos em desequilíbrio. E esse objetivo da lição é a gente examinar quais são as instruções de Deus, quais são as promessas de Deus. O que eu faço no momento que eu, vamos falar assim, né? Que eu estou desequilibrada, que eu estou inquieta, que eu estou mais para agonia do que para... É mais que uma preocupação. Chega naquele ponto de estar numa agonia, num sofrimento. E o item 1 vai falar assim, olha, Deus nos traz a provisão das necessidades básicas. E o item 1 vai falar para a gente não ficar ansioso. E é bem interessante a forma que foi colocado esse item 1 na lição 11, porque quando fala para a gente assim, não fiqueis ansiosos, é uma coisa, mas ali tem uma exclamação, não fiqueis ansiosos, como quem diz, calma, você tem um Deus, acalma teu coração, você tem um Espírito Santo. Então note que tem até uma exclamaçãozinha nesse item 1. E ele vai trazer para a gente, o item 1, a questão do Sermão de Monte, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que Jesus aborda temas com relação à oração, a jejum, as situações que a gente mesmo passa na vida. E o que eu gostaria que você acrescentasse aqui, professor, aproveitando esse tema que está na lição, leia Mateus 17, 21, para que os alunos entendam que nós temos problemas? Temos, mas há problemas que, inclusive, provém do mundo espiritual, que nós só os enfrentaremos com jejum e oração. Por quê? Porque aí é uma oportunidade, professor, de você lembrar o aluno que nós temos armas poderosas. E essas armas, atreladas ao jejum e à oração, nos ajudam nos momentos de dificuldade. Também esse item vai falar sobre ansiedade. E vai falar para a gente que Jesus ensinava os discípulos que eles não deveriam viver ansiosos pelas necessidades básicas da vida. Você pode ler, inclusive, Mateus 6, no versículo 34, que diz assim, portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia de hoje o seu próprio mal. Ou seja, calma, ao invés de você glorificar a Deus hoje, você agradecer a Deus hoje, você está tão focado no futuro que você não vivencia nem o seu hoje. Então isso é um alerta para a gente também, para distribuição de tempo, para focos de preocupação, para a gente ter um maior equilíbrio. E aqui vai nos dizer também que Deus cuida dos animais, dos vegetais, quem dirá de nós que nos ama tanto? Para a gente acalmar em Deus. E traz também a afirmação de Jesus. Eu vou ler para vocês em Mateus 6, 25, a parte A,
que diz assim: por isso vos o digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, do que haveis de vestir. E aí a lição nos traz aquele exemplo que nós já lemos, das aves, dos lírios, da questão de Deus cuidando e gerenciando praticamente todo o universo. E o item 2 vai nos lembrar que Deus é um Deus provedor. E o título do item 2 é provisão do alimento diário. Retoma essa questão das aves do céu que não semeiam, não cegam, não fazem estoque de comida. Retoma do cuidado de Deus, que é um Deus provedor, que Ele cuida de todo o universo. E aí você pode ler, inclusive, Lucas, no capítulo 12, no versículo 7, para a gente ter um pouquinho da ideia de quanto esse Deus, entre aspas, gerencia todas as coisas, rege todas as coisas, que diz assim, ó: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Olha aí a nossa fé sendo colocada em prática para a gente saber que nós temos um Deus que cuida dos seus. Há comparação também do ser humano com os animais, reiterando que o ser humano é precioso e tem mais valor ainda para Deus, lembrando de como que Ele tem essa preocupação com a gente. A importância da gente confiar em Deus e não deixar a ansiedade nos dominar nos momentos. Afinal de contas, é um momento difícil? Em quem que você vai confiar? Na ansiedade ou em Deus? Que escolha nós vamos fazer? Cuidar também da alma. Qual o sentido? Assim que da mesma forma que o nosso corpo ele tem que estar preservado, ele tem que estar em equilíbrio, nós temos que acalmar a alma. Lembra aquele hino? Porque te abates, ó minha alma, espera nele, com fé e calma. Ou seja, acalma a alma, faz esse alinhamento de mente, espírito, alma, calma, para que as coisas se equilibrem. Como que você vai achar esse equilíbrio? Buscando pregações de Deus, lendo a palavra de Deus, dialogando com Deus, ouvindo hinos de Deus, ou seja, trazendo as coisas boas para que haja o equilíbrio no momento do desequilíbrio. Também o último item que é colocado aqui tem a ver com a maneira como nós cuidamos de nós mesmos. Vai influenciar, deve também ser a maneira como eu vou cuidar com o outro. E vai trazer assim, ó, Mateus 7, no 12, que fala assim, ó: portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Ou seja, eu quero que o outro me respeite, eu quero que o outro saiba conversar comigo, use uma comunicação que eu chamo de comunicação não violenta. Eu também preciso tratar o outro assim. Mateus 6,12, eu vou pegar um pedacinho da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como que a agressividade tira a paz? E como que a falta de perdão também tira a paz? Então, se eu quero que o outro... Deus me perdoa todos os dias, eu também preciso perdoar o outro. É como se o outro pode, no momento de nervoso, te jogar muita pedra, muita palavra... Ele pode ter várias ações que podem te agredir. Mas se você está com o Espírito Santo de Deus, é como se você tivesse blindado e você vai falar: jogou, mas eu não vou tomar isso para mim, jogou, mas eu não vou deixar entrar no meu coração, eu não vou transformar isso numa raiz de amargura. Eu vou entender que a pessoa não está bem, eu vou entender que não é ela neste momento na sua mente equilibrada com a palavra de Deus, é ela num momento de desequilíbrio. Ou seja, quantas vezes nós fazemos isso também com Deus e Ele nos perdoa? Para que a gente tenha esse alinhamento de provisão de Deus e equilíbrio, nós precisamos também colocar isso em prática. O item 3 vai falar para a gente, lembrando, olha, Deus cuida dos lírios do campo, Deus é um Deus que se relaciona com o ser humano, Ele provê as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Deus é um Deus no qual nós podemos confiar, tanto em relação ao que comer, ao que vestir, ao que vai acontecer, ou seja, fique tranquilo. Deus sabe o que está fazendo e como está fazendo no trabalhar com os seus. Por que eu falo isso? Às vezes você pode pensar que Deus não está no controle.
Só que vamos pensar em Davi. Para Davi ser o rei que foi, para Davi que chegou lá e matou Golias, ele também teve os perrengues dele. Ele teve o urso, ele teve o pai que falou, mas será que você quer que eu chame mais alguém? Isso aqui não tá bom não? Vai chamar um menininho lá para ser ungido? Ele teve o ciúme dos irmãos, ele teve a traição do próprio rei Saul. Então percebe? Às vezes até aquilo que nós passamos de dificuldade, se for uma dificuldade no que eu chamo de deserto agendado por Deus, é para o nosso crescimento, é para o nosso entendimento, mesmo que na hora eu e você possamos não compreender. Eu posso não compreender, mas eu preciso confiar. Eu preciso confiar, você precisa confiar. E fazer a nossa parte. Por quê? Porque essa lição vai falar assim da promessa de provisão. Você falou, Glória, promessa de provisão, não preciso fazer mais nada. Não, você vai fazer a sua parte. Tá lá, esforça-te, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Mas você vai se esforçar, você vai fazer a sua parte. Deus não foi lá matar o gigante Golias, né? Davi teve que fazer a parte dele. Então, eu e você temos que fazer a nossa parte também. Como fazer a nossa parte? Eu tenho um Deus provedor, eu tenho um Deus que abençoa. A lição falou que ele é um Deus fiel. Sim. Sim, glória a Deus. Mas também a palavra de Deus, que é o nosso norte, nos diz em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23 e 24, que tudo quanto eu e você fizermos, nós temos que fazer de coração, como se estivéssemos fazendo ao Senhor, sabendo que do Senhor nós receberemos recompensa da herança, porque a Cristo Senhor servimos. Ou seja, mesmo que o outro não me recompense, não me agradeça, tenha em mente que a sua recompensa vem do Senhor. Se você fizer isso, crê em mim, muitas dores suas serão acalmadas. Porque você vai falar assim, não, minha recompensa vem de Deus. Mesmo que não venha daquela pessoa, do Senhor, com certeza virá. E dessa forma nós vamos entrar no item que nós vamos controlar as nossas inquietações. Nós vamos ter um equilíbrio nas nossas emoções, um equilíbrio na nossa ansiedade. Falando em emoções e ansiedade, estamos no item 2 agora, que é provisão das necessidades emocionais. E aqui nos lembra a lição que nós somos seres humanos, que nós somos compostos de corpo e alma, nós sabemos disso, que nós temos necessidades físicas, comemos, dormimos, sentimos dor, e também que nós temos a questão emocional relacionada à nossa mente, à nossa alma. E isso tudo, se eu tenho uma mente que está desequilibrada, se eu tenho uma alma que está extremamente angustiada, isso pode refletir diretamente no meu corpo. Porque a alma ela é responsável também pelas emoções e os sentimentos. A alma pode se entristecer, sentir afeto, se alegrar. Onde que eu posso ler isso? Lê em Marcos, no capítulo 14, no versículo 34. Lê em Cantares, no capítulo 1, no versículo 7. Lê em Salmos 86, no versículo 4. Então eu preciso também alegrar e equilibrar a minha alma. Como, mais uma vez, pregações, palavras de Deus, oração, hinos, coisas que alimentem com coisas boas essa alma. O contrário também é verdadeiro. Como desequilibrar a minha alma? Com coisas que não vão ser o contrário de tudo que eu falei. Coisas que, ao invés de agradecer, vão murmurar. Ao invés de eu selecionar o que eu ouço e coloco no meu coração, eu vou colocar tudo, aquele que fala que eu não consigo, aquele que me conta alguma coisa sobre mim. Você nunca vai agradar todo mundo. Se Jesus não agradou, e você não vamos agradar. Então, nós precisamos ter maturidade emocional através da palavra de Deus para convivermos nesse mundo, para adquirirmos essas promessas de provisão do Senhor. Por fim, nós temos ali o item 2 nos alertando que nós vivemos, o item 2 chama ansiedade no mundo, nos lembrando que nós estamos vivendo num momento de muita ansiedade. E as instruções que nós temos em Mateus 6 são muito pertinentes e atuais, porque elas nos mostram que nós temos que ter preocupações com as decisões que nós temos nessa vida, com as escolhas que eu e você fazemos. E nos traz o impacto dessa ansiedade, porque Jesus alerta que a ansiedade pode ser prejudicial para mim e para você.
E não precisa ir muito longe, nós podemos pegar dados, como tem aqui, ó, segundo a OPAS, cerca de 300 milhões de pessoas do mundo sofrem de transtornos de ansiedade e alguns transtornos mentais. Como é que está a situação do Brasil? O Brasil é o país com o maior número de casos de ansiedade, afetando aproximadamente 18,6 milhões de pessoas. Nós estamos vivendo um problema de saúde mental, que é o desequilíbrio, que é a falta de Deus. E no que isso reflete? Na falta de paz, na comunicação violenta, que a gente tem como nome comunicação não violenta, ou seja, como se comunicar sem agredir o outro, né? E esses dados, eles indicam uma grande ausência de paz no mundo. E nesse mundo ele é formado por quê? Por pessoas. E essas pessoas são formadas por quê? Por microfamílias. Se nós não temos a paz em tudo isso, a desordem está estabelecida. E isso nos traz inquietações, isso nos traz angústia. O item 3 vai falar, afinal de contas, qual é a solução para a gente pensar em como combater essa ansiedade? A primeira solução é Jesus, amado. Olha só, não é comprada, não é paga, está à disposição de todo mundo, já foi pago o preço na cruz, uma pessoa pagou por todos nós, o Espírito Santo já está à nossa disposição. Pode ter alguém que fala assim, será que isso que essa pessoa está falando aqui, eu cliquei nessa aula e de repente a pessoa está falando que Jesus, através da Bíblia, é a palavra verdadeira, é o caminho verdadeiro. Faça prova com Deus, leia a Bíblia, dialogue com Deus, seja ousado e ousada. Espírito Santo, aqui está a sua palavra, revela-te a mim e comece a ler. E veja a transformação que vai acontecer na sua vida, na sua alma, no seu pensamento, no seu coração. Faça essa prova com Deus. E olha, é uma transformação constante como um rio. Hoje você está assim, amanhã você tem mais intimidade e está melhor, depois da manhã você está melhor e você está em constante transformação. Outra questão que nós temos como uma solução está em Filipenses, lá no capítulo 4, versículos 8 e 9, que fala, olha, cuidado. O apóstolo Paulo fala, cuidado com os pensamentos. Cuidado com pessoas que são tóxicas. O que isso quer dizer? Aquela conversa que não edifica, aquela conversa que é sempre deprimente, aquela conversa que não leva a lugar nenhum. Cuidado, selecione as pessoas que você convive, selecione as pessoas que você ouve, selecione quem influencia você. Deixa pessoas de Deus te influenciar, principalmente o Espírito Santo, a palavra de Deus. Faça com que coisas boas estejam presentes na sua mente, nos seus pensamentos, isso vai reverberar, isso vai automaticamente se fazer presente nas suas ações. Uma pessoa que tem Deus, ela é calma, ela é equilibrada, ela vai trazer o amor. Ninguém dá o que não tem. Se eu sou um pé de laranja, eu vou dar laranja. Se eu sou uma fruta, com certeza eu vou ter frutos. Se eu sou uma árvore que produz, sou frutífera, né? Se eu sou uva, eu vou produzir uva. Quem está em Deus vai produzir os frutos do Espírito Santo na vivência, nas palavras, no dia a dia. Filipenses, lá no capítulo 4, versículos 6 e 7, fala, guarda o teu coração. Em nome de Jesus, guarda o teu coração. Não é tudo que te joga que você deixa entrar. Seleciona. O outro pode te magoar, o outro pode falar. Não deixa entrar. Não permita que isso entre. Não permita que uma palavra negativa... Vou dar um exemplo bem corriqueiro, que às vezes é cultural no Brasil, hein? Quando, por exemplo... alguém fala para outra pessoa, você não vai conseguir tirar a carteira de motorista. Por que não vai? Você não vai conseguir voltar a estudar agora. Por que não vai? Você não vai aprender a cantar na igreja. Por que não vai? Nós podemos todas as coisas. A inteligência vem de Deus. O nosso Pai é o Pai da sabedoria. Claro que nós podemos. Somos mais do que vencedores. Lançar a nossa ansiedade para Deus, como está em 1 Pedro 5. Leia o versículo 6 e 7, lá do capítulo 5. Você está com ansiedade, você está nervoso, eu estou nervosa, nós vamos desabafar com quem? Desabafe com o Espírito Santo de Deus. Desabafe com o único que pode resolver o seu problema. Desabafe com aquele, se você precisar e tiver uma pessoa de confiança, se precisar de um conselho, vá nessa pessoa de confiança, desde que seja uma pessoa que na vida dela você veja Deus. Desde que seja para orar. E não
difamar, falar, espalhar, isso não leva a nada. A falta de confiarmos em Deus, a falta de termos um cuidado com os nossos pensamentos, com o que ouvimos, com o que fazemos, faz com que a gente tenha enfermidade emocional. Olha para onde que nós estamos indo. Enfermidades que fazem com que a gente perca e abale a nossa saúde, inclusive mental. E o item 3, que é o último item, vai falar da provisão das necessidades espirituais. Qual é a nossa primeira necessidade? É o item 1, necessidade de salvação. Oh, claro, com certeza. Nós precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se é a porta, é essa porta. Se está lá, olha, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, que estou falando de uma imagem, não é essa porta. Quem morreu na cruz por você? Quem pagou um preço de sangue por você? Uma pessoa, Jesus. Pronto, é a necessidade de salvação. A segunda questão que nós temos também, entender que Jesus veio para todos. Todos, todos. Ele não faz acepção de pessoas. Tudo que eu tenho que é muito bom para mim, eu quero que todo mundo tenha. Então nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que fazer com que essa palavra, cada vez mais ela esteja sendo disseminada, para que todo mundo possa ter acesso ao plano de Deus, a essa alegria, a esse consolo, a essa provisão espiritual. Providência de Jesus. Ele fez a parte dele. A obra do Senhor, ela foi feita no Calvário, ela foi feita na cruz. E ela, com certeza, como está em João, no capítulo 3, nos versículos 16 a 18, ela atendeu toda a necessidade espiritual do ser humano. O que nós precisamos? Está no item 2, necessidade da presença e da direção de Deus. Não sabemos o que fazer? Vamos buscar a direção de Deus, vamos perguntar para Deus, vamos pedir orientação para o Senhor. Segunda questão que nós temos que fazer: como que eu vou chegar e pedir essa direção? Romanos, no capítulo 8, versículo 14, nos diz: Deus deixou para nós e entregou o seu Filho Jesus. E esse Filho morreu na cruz e ressuscitou. E ele falou: eu vos deixarei um ajudador. Esse ajudador é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso grande benfeitor. Converse e peça ajuda para o Espírito Santo de Deus. E mais, a presença desse Espírito Santo, através da palavra de Deus, ele vai atuar como uma bússola, nos indicando o caminho, nos mostrando o bem e o mal, o certo e o errado, de forma que eu e você não possamos nos perder dentro dessas várias opções que o mundo nos oferece. E o item 3 fala que eu necessito do Espírito Santo. Ele é fundamental, ele é indispensável. É ele, como diz o Salmo 51:11, ele é tão importante que o salmista falava assim: não retire de mim o teu Espírito Santo. Sem ele, nós não temos nem noção do que fazer. A segunda questão que nos é colocada, que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão aqui na Terra. Isso está em Atos 10:38. E o Espírito Santo também nos unge, também nos mostra a direção. Quem pode me convencer do pecado? Está lá em João 16:8. Somente o Espírito Santo pode converter o meu e o seu coração. Somente ele pode nos convencer da justiça, do juízo, do pecado. E o item 2 vai falar de algo muito importante, sobre a nossa capacitação para a evangelização. E aqui fica tranquilo, porque às vezes você fala assim: eu já aceitei Jesus, mas eu não estou pronto, eu não estou preparado. Deus não trabalha com ninguém pronto e preparado. Ele pegou discípulos simples, sem instrução. Ele os moldou, ele os ensinou, ele foi o grande professor desses discípulos. Da mesma forma, a gente pensa Moisés. Nossa, Moisés é uma referência, um homem de Deus. Um homem de Deus que quando o Senhor falou para ele: olha, agora você vai até Faraó, agora você fala sobre o meu povo que ele precisa de liberdade. Ele falou: não, eu sou gago, eu não tenho nem como falar, não. Não tenho capacidade para isso. Mas foi, levou Arão ajudou. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós podemos sim trabalhar onde quer que o Senhor nos coloque com o evangelismo. Por quê? Porque não vamos sozinhos, o nosso primeiro ajudador é o Espírito Santo. Deus ainda envia pessoas para nos ajudar e Ele nos capacita. Amém? Glória a Deus.
Conclusão. A obra do Senhor não para. Por quê? Porque a igreja não é minha, não é sua. A igreja é do Senhor. É um privilégio para a gente servir a esse Deus, porque Ele é um Deus provedor das nossas necessidades. A conclusão nos diz que Deus, através de Jesus, supre todas as nossas necessidades físicas, espirituais e emocionais. E fala ainda que nós precisamos e somos convidados a depender e a confiar em Deus em todas as dimensões e problemas da nossa vida. A palavra de Deus nos lembra que sim, nós temos desafios. Sim, os perrengues dessa vida são inevitáveis, mas o Senhor está conosco em cada um deles. E mais, Deus é um Deus que é fiel. Deus é um Deus que é provedor. Deus é um Deus que abençoa os seus. Então, que eu e você, cada vez mais, estejamos firmes, olhando para quê? Não para o problema, para a dificuldade, mas principalmente para as promessas desse Deus que é protetor e provisor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe tudo que você colocar a mão, que através de você, a palavra do Senhor vá para outras fronteiras e chegue em outros lugares que você nem possa imaginar e que principalmente nos nossos momentos de necessidade, no meu e o seu, a gente lembre que nós temos um Deus, que Ele é vivo, que é um Deus que cuida dos seus e que Ele é fiel. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.